que entregar um dos seus filhos a Moloque deverá ser executado. Então está falando aqui sobre entregar filhos para sacrifício ao deus Moloque. Então Deus não aceita sacrifício humano, ok? O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e eliminarei do meio do seu povo, porque entregou os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei meu rosto contra aquele homem, contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que seguem para prostituir-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei no meio do seu povo. Porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus estatutos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, deverá ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, o sangue deles cairá sobre ele mesmo. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Se um homem deitar-se com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão de ser executados. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos terão de ser executados. O que fizeram é depravação. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem tiver relações sexuais com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato detestável. Terão que ser executados. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete perversidade. Tanto ele quanto ela serão queimados para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, deverá ser executado. Vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para ter relações sexuais com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão de ser executados. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Se um homem se casar com sua irmã, filho do seu pai e da sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, comete um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Este homem desonrou a sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem deitar-se com uma mulher durante a menstruação, envolvendo-se sexualmente com ela, vamos ter exposto a fonte do seu fluxo de sangue. Por isso, serão eliminados do meio do povo. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, nem com a irmã do seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem deitar-se com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do pecado, morrerão sem filhos. Obedeço a todos os meus estatutos e ordenanças e pratiquem-nos, a fim de que a terra na qual eu estou levando para viver não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês. Por eles terem feito todas essas coisas, eu os detestei. Todavia a vocês disse, possuirão a terra deles, eu a darei a vocês como herança, terra onde fluem leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, faço separação entre animais puros e impuros, entre aves puras e aves impuras. Não se contaminem com animal, com ave, nem com nenhum animal rastejante da terra, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu sou o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados, pois o sangue deles cairá sobre eles mesmos. 21. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão. Um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo ato de apresentar as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão se casar com uma mulher que se corrompeu pela prostituição, ou que é divorciada do marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo.
porque ele oferece alimento do seu Deus. Considere-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper pela prostituição, estará corrompendo seu pai, deverá ser queimada. O sumo sacerdote, aquele entre os seus irmãos sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará despenteado nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, não deixará o santuário do seu Deus nem o profanará, porque foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher com quem ele se casar deverá ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem mulher corrompida pela prostituição, nem prostituta, mas deverá ser uma virgem do seu próprio povo, para que não profane sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com sarna ou com feridas purulentas, ou que tenha testículos esmagados. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas preparadas no fogo ao Senhor. Tem defeito físico, não poderá aproximar-se para apresentar alimento ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito físico, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas. Capítulo 22. Agora fala a lei a respeito de comer coisas santas, tá? Então a gente viu a lei para os sacerdotes no 21 e a lei para diversos tipos de crimes também no capítulo 20, ok? Deus então está instruindo o povo, como eu tinha falado, sobre vários procedimentos, como eles devem proceder frente a situações diferentes, ok? Aqui falou no capítulo 21 da lei para o sacerdócio, como que o sacerdote deveria ser, se ele podia, a quem ele podia se juntar, a quem os seus filhos podiam se juntar ou não, que isso profanaria, né? Então, Deus aqui mais uma vez revelando seu caráter santo e puro e imaculado, ok? Lembra o seguinte, diz assim, mas se tiver um impuro, não toque nem no véu. Por quê? Porque essa é a realidade da velha aliança. A impureza era transferida para a pureza, para o local puro. Mas no Novo Testamento isso mudou, né? Quando o puro toca, é o puro que santifica. Ele não fica impuro. Amém? Então a gente precisa fazer essa distinção. Por quê? Porque tudo no Velho Testamento era paliativo. No Velho Testamento era resolutivo, mas não era redentivo, não era pleno, não era perpétuo, né? Era temporário. Pois bem, Levítico 22, disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e os seus filhos que tratem com respeito às ofertas sagradas que os israelitas me consagrem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avisei-lhes que, se nas suas futuras gerações algum de seus descendentes estiver impuro, ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Então, assim, agora está falando sobre comer das coisas santas, certo? Aqui no capítulo 22, Deus está falando por meio de Moisés como que os sacerdotes deveriam comer as coisas santas. Aí Deus está dizendo, não profanem, e tratem com respeito as ofertas sagradas, para que não profanem o santo nome. Avise-lhes que nas suas futuras gerações, se algum dos seus descendentes estiver impuro,
Ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Nenhum descendente de Arão, 4, que tenha grave doença de pele ou fluxo no corpo, poderá comer das ofertas sagradas até que seja purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver, ou se ejacular, ou se tocar em alguma criatura, ou em alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza. Aquele que tocar neles ficará impuro até a tarde, não poderá comer das ofertas sagradas, ao menos que tenha banhado com água. Depois do pôr do sol, estará puro, e então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão o que eu ordenei, para que não tornem culpados do seu pecado, nem morram por tê-los profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Ninguém fora da família sacerdotal poderá comer oferta sagrada. Olha como é interessante isso, né? Tá vendo a exclusividade? No Velho Testamento é personalizado. No Velho Testamento, a comunhão, ela é exclusividade, ok? Ninguém fora da família de sacerdote poderá comer da oferta sagrada. Então assim, pastor, mas por que eles estão comendo? Bom, vamos lá. Essas pessoas eram dedicadas a um serviço exclusivo do tabernáculo. E depois isso se torna o templo, certo? A tribo de Levi, os levitas, eles eram encarregados pelo cuidado das coisas do tabernáculo e depois do templo. Deus instituiu assim. Pois bem, todos os outros podiam trabalhar, podiam negociar, podiam ter suas casas, suas propriedades, sua moradia. Mas esse... Não, só um pouquinho, ela não fez nada. Todos os outros podiam, então, ter suas propriedades, mas os levitas, eles tinham que se dedicar exclusivamente ao cuidado do tabernáculo ou do templo, os afazeres sacerdotais e religiosos. Pois bem, por conta disso, uma parte daquilo que as pessoas traziam para o tabernáculo como sacrifício para ser ofertado ao Senhor, uma parte era deles. Sim, porque eles iam comer o quê? Se eles não podem plantar, eles não colhem, não plantam, não colhem, não podem ter sua própria moradia, eles iriam morar onde? Bom, vai morar ali no tabernáculo, vai morar ali. E aí eles vão sobreviver do quê? Então, as ofertas desses irmãos, quando eles traziam, Deus disse: uma parte de vocês, já que vocês estão vivendo de forma exclusiva. Coerente isso da parte de Deus? Coerente. Sim, porque se a pessoa está de forma exclusiva para isso, ela está executando um serviço em favor do povo. Então, Deus institui que uma parte das ofertas, lembra? Então, tem coisa que os filhos de Arão, os sacerdotes, isso aqui é de vocês, isso aqui vocês podem comer. Aí Deus está falando agora, vocês comam, mas não comam isso de forma profana, não comam isso de forma impura. Se alguém estiver acometido de alguma dessas doenças, ou tiver tocado em morto, ou tiver ido em determinado lugar, ou comer coisa consagrada, comer coisa despedaçada, está impuro, não como das coisas sagradas. Aí Deus está instituindo agora como que eles deveriam proceder. É a mesma coisa quando a gente vai num restaurante, ou em casa mesmo, a gente diz o seguinte: antes de comer, sentar à mesa, lave as mãos. Era isso que Deus estava falando. Então se torna puro primeiro para depois colocar. Porque se tu vem com a mão suja, tu vai trazer bactéria da rua, vai colocar no garfo, vai pegar no cabo da panela, onde outros vão pegar, vai pegar na travessa, onde outros vão pegar também, e pode contaminar todo mundo. É isso que Deus estava falando. Ok? Então, Deus disse: ninguém fora da família sacerdotal poderá comer oferta sagrada, não poderá comê-la o hóspede nem o seu empregado. 11. Se, porém, um sacerdote comprar um escravo, ou se escravos nascerem da sua casa, eles poderão comer o seu alimento. Se é filho de um sacerdote, se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das contribuições sagradas. Tá vendo? Se é filho do sacerdote, se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das contribuições sagradas. Por quê? Porque agora não há pureza de linhagem.
ok? Sacerdotal. E se não há pureza, não há integridade, não é inteiramente sacerdotal, Deus diz não pode comer as coisas sagradas. Se, porém, a filha do sacerdote vier ficar viúva, ou se divorciar, não tiver filhos, e voltar a viver na casa do seu pai como na sua juventude, poderá comer do alimento do seu pai, mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Se alguém sem intenção comer uma oferta sagrada, fará a restituição da oferta ao sacerdote com um acréscimo de 1/5 do seu valor. Olha, interessante. Alguém comeu sem intenção, não sabia. Chegou na casa, abriu a geladeira e pegou algo para comer. Mas isso era sagrado ao Senhor. Mas a pessoa fez sem saber. É morto? Não, Deus é justo. O que Deus manda fazer? Fará a restituição da oferta. O que tu comeu? Eu comi uma peça de queijo e um pedaço de queijo e meia peça de salame, de linguiça, um torresmo. Daí, ok, mas não era, isso aqui estava consagrado, era ao Senhor, você não pode fazer isso. Então, vai lá, compra um pedaço de queijo, restitui e 20% mais. Então, comeu 300 gramas de queijo e 250 de salame e uns 100 gramas de torresmo. Então tá, agora 120 gramas de torresmo, 360 de queijo e 320 de salame. Ou seja, acresce 20% mais. Okay? Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentaram ao Senhor. Perdão, os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor, porque ao permitir que as comam, trarão sobre si punição pela culpa. Eu sou o Senhor que os santifico. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, o apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não trago nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como sacrifício de comunhão para o Senhor, quer para cumprir um voto, quer como oferta voluntária, o animal para ser aceitável não poderá ter defeito nem mácula. Não ofereça ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, com sarna ou com feridas purulentas. Não apresente nenhum desses animais ao Senhor. Não os entregue sobre o altar como oferta ao Senhor preparado no fogo. Contudo, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, carneiro, cabrito, deformado ou atrofiado. Mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. Não poderão apresentar ao Senhor um animal cujos testículos estejam machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não façam isso na própria terra. Nem aceite animais como esses das mãos de um estrangeiro para apresentá-los como alimento do seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. O Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com a sua mãe. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmão. Você viu que Deus institui ali a qualidade da oferta? Né? Você vê que não diz respeito à quantidade, mas à qualidade. A qualidade, ó. Deus está qualificando o ofertante e não quantificando a oferta. Aí existe muitas vezes, né, o entendimento cristão. Primeiro, olha só, ok, já que Deus não quantifica, mas Deus qualifica, então, é interessante porque a gente vai ser julgado pela nossa consciência, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. No dia do julgamento de Deus, toda a nossa generosidade ou a nossa avareza, ela será julgada, ou os nossos equívocos, as nossas obras, vamos dizer assim, nossas obras, mais generalista esse entendimento. Nós seremos julgados pela nossa consciência. Ok? Nós seremos julgados pela nossa consciência. Se a gente era consciente daquilo ou não. E é interessante porque a nossa mente, treinada na jacosice e nossa mente tem a origem serpentiniana, né? Viboriana. A gente rapidamente, né, tem esses dispositivos de tentar fazer um boicote ou tentar fazer um engano,
rapidamente a gente tem maneiras de não fazer, não nos submeter àquilo que Deus quer. Então, olha só, o que Deus estava dizendo aqui? Diz, olha, eu não quero nada defeituoso, eu estou qualificando a oferta de vocês. Aí a gente pode fazer o seguinte, olha, se Deus não... Só um pouquinho. Então, muitas vezes a gente faz essas compensações na nossa consciência para fugir da responsabilidade e, na verdade, só está evidente a nossa avareza. Então a gente diz, não, por isso que Deus ama quem dá com alegria. Ninguém faça uma oferta por pesar, é isso que Deus estava falando. Porque quem entregar, entrega o seu melhor. Aí a gente diz, ok, já que Deus não quantifica, Deus qualifica, eu vou entregar pouquinho, porque sabe que eu estou dando de coração. Pois é, mas quem dá com alegria dá o melhor. Então o que Deus estava dizendo? Se o seu... Não é o seu muito, é o seu tudo. Só que o tudo de alguns vai ter que ser muito. E o tudo de outros é pouco, mas é o tudo. Então o tudo é mais que muito. Faz sentido? O tudo de um é um. O muito de 10 é 9. Então, às vezes, o tudo de um vale mais do que o 9, o muito do tudo, né? O 9 do tudo. Às vezes, a gente quer fazer umas barganhas, quer fazer ou escapar na nossa consciência, porque, na verdade, só tem uma avareza na nossa vida, no nosso coração. E aí, ninguém... Sabe que isso é muito fino. Isso é muito fino, que ninguém vai querer, ninguém vai julgar isso, ninguém... É complexo pegar isso, né? Alguém que Deus vai usar para levantar, para falar nossa vida e tal. É complexo isso. Isso é uma questão mental. Isso é uma questão da consciência. Porque normalmente a gente acha que para Deus vale o protocolo. Para Deus vale o protocolo. Sabe, mas na nossa vida é assim, a gente quer fazer o mínimo, mas isso só denota a nossa avareza. Quer ver um exemplo claro que eu tenho percebido isso, e na minha vida nos últimos anos comecei a ser muito confrontado com isso. Eu já falei isso no ano passado. A taxa de 10%, agora tem restaurantes que é 12%, tá? É mais que dízimo, tá? É o mundo que fala de dízimo, o mundo que reclama, agora eles cobram 12%. 12%, tá bom? Mas vamos lá. Por muitas vezes, a questão da obrigatoriedade e não da espontaneidade, isso me incomodava. Né? Porque, por exemplo, tu vai num restaurante que cobra taxa de serviço, eles não perguntam se tu quer colocar. Na verdade, é se tu quer tirar, porque eles já incluem. Tá, mas seria, na verdade, uma proposta de incluir. Só um pouquinho. Só um minutinho, querido. Então, assim, eu fiquei muito incomodado, muitas vezes, porque tu tem que pedir para tirar e não para colocar, tá? Não sei como que você percebe isso. Mas, essa questão, sabe, da forçação, da obrigatoriedade e desse boicote, né? Porque no momento, quer ver, primeiro, é pelo constrangimento. Muitas vezes eu fiz assim, paga pelo constrangimento. Não, mas não porque tu tá com alegria. Não porque a pessoa te atendeu super bem. Então, obrigado. Quer ver? Se tu anuncia que tu não vai pagar no começo, o tratamento é um. E se tu anuncia que não vai pagar, tu queimou o teu filme para a próxima vez no local. Sim ou não?
Então, assim, é muito ruim isso. Aí, essa obrigatoriedade que me faz ser generoso sem alegria, isso me incomoda. Para com Deus é a mesma coisa. Se a gente está debaixo de uma obrigatoriedade sem alegria, sem revelação, é melhor que não faça. E ok, não vai ter penitência por isso. Só que o contrário é verdadeiro. Aí o Senhor começou a me confrontar, tá bom. E nos locais que não é cobrado, algum dia tu te dispõe a ofertar e ser generoso com alguém, pagando 10% ou mais? Então a obrigatoriedade revela o coração de quem está requerendo. E a não obrigatoriedade, a liberdade, revela o coração de quem está recebendo. Então no local, quer ver o meu teste da minha generosidade? É no local que não é obrigado a pagar taxa. Eu vou lá, sou bem atendido e eu quero dar uma oferta para o garçom. Ah, entendi. Isso revela o nosso coração. Então quer saber que se você é generoso, não é no vínculo da obrigação, é quando não é obrigado. Por isso que no Novo Testamento não tem obrigação nenhuma. Pastor dízimo é obrigado? Não é. Oferta é obrigado? Não é. Agora demonstra o nosso coração. E aí a gente pode, não, mas eu faço uma ofertinha aqui, eu pago a taxa aqui, eu pago... A não obrigatoriedade revela o nosso coração. Por isso que às vezes a gente pode fazer as compensações, a gente pode ter uns dispositivos, né? Só para compensar. Ah, não, mas no Natal eu peguei e fiz assim uma caridade. Ah, no outro eu dei umas coisas. É mais do que isso. É sobre ser como Jesus é. Um coração generoso. E é isso que Deus está falando. Deus está falando, eu não estou quantificando a oferta de vocês, eu estou qualificando a oferta. Eu não quantifico a oferta, eu qualifico o ofertante. Aleluia. Então a gente precisa entender que o Senhor está nos qualificando mais do que a oferta. Só que a oferta revela o nosso coração. Quer ver? Você é apaixonado. Você hoje dá meio buquê de rosa que pegou ainda na estrada que achou no caminho vindo para casa. Indo para casa. Dá meio buquê de rosa para meio botão de rosa para a esposa, né? Mas no começo como é que era? Um buquê com 30 botões de rosa. Porque lá estava demonstrando o coração do ofertante. E agora está dizendo o seguinte, não precisa, ou muitas vezes a gente acha que não precisa mais fazer, porque isso é obrigação. Ok? Então, o que deve ficar claro é que nós seremos julgados pela nossa consciência. Então, fazer boicote para com Deus, sabe, pagar taxa, coisa mais hoje no Novo Testamento, como não há nenhum tipo de obrigação, não há obrigação, né? Mas tudo é uma demonstração de transformação e entendimento. A gente vai tem muita coisa que a gente só faz um protocolo assim para desencargo de consciência, para a gente ficar aliviado na consciência. Mas nós seremos julgados pelo nível de entendimento que nós temos daquilo. Ok? E não adianta, não vai ter ninguém para ficar vendo isso, ficar mapeando. Eu falei sobre isso já, né? Jesus fez uma coisa que eu acho que se fizesse hoje, ele ia tocar fogo na igreja. Sentar na frente do gasofilácio e ficar perguntando quanto é que foi teu Pix. Deixa eu ver o teu. Deixa eu ver o do outro. É isso que Jesus estava fazendo, olhando como cada um estava ofertando. Porque Jesus estava dizendo, tem muita gente fazendo por protocolo, entregando muito, mas tem gente entregando tudo. E o tudo, talvez o muito do muito não se compara ao tudo do pouco. A mulher tinha pouco, mas entregou tudo. Então, assim, Deus qualificando nosso coração é para nós entregar tudo. Qual é o tamanho do seu tudo? Entregue tudo. Às vezes o nosso tudo é pouco, mas é tudo. Aleluia. É sobre uma vida generosa. E uma vida generosa com as pessoas que estão perto de nós, sabe? Você vai num local, irmão, não estou falando, quando é tão religioso isso, que a gente, quando ouve isso, a gente fala, o pastor falando para ofertar o tudo na igreja. É sobre ser um coração generoso aonde você estiver. Você está num restaurante, oferte na vida de alguém sem obrigação. Eu não acho que tem que fazer isso sempre. Mas também não deve nunca ser feito. Porque revela o nosso coração. Sim ou não? Faz sentido? Era isso que Deus estava falando para o povo aqui. Eu estou qualificando a oferta de vocês.
Eu estou qualificando o ofertante, na verdade. Não profanem. Não traga uma coisa meia boca. Um serviço de qualquer jeito. Você se compromete com uma coisa e faz de qualquer jeito. Deus abomina isso, irmão. Deus abomina esse tipo de coisa. A gente fazer uma coisa de forma desleixada. Nós nos colocamos nesse lugar, o Deus nos estabeleceu e a gente faz de qualquer jeito, porque é pro Senhor. É aquela coisa que a gente já falou aqui, né? Cantar, a pessoa canta tudo errado. Eles, mas é pro Senhor. Bom, se é pro Senhor, vamos tentar fazer o melhor, né? O melhor, vamos lá, vamos tocar, né? Às vezes é de qualquer jeito, e parece que na conta de Deus tudo é aceito. É bem verdade que o nosso louvor, essa questão pessoal, às vezes a gente, não estou falando aqui do dom de cantar, estou falando da manifestação de louvor, como que nós interpretamos aquilo que é para o Senhor. Às vezes a gente tem entendimento que é qualquer coisa. O Deus estava falando aqui, não traga qualquer coisa. Não traga um animal purulento, um animal aleijado, um animal, sabe, do resto. Acho que eu já falei aqui para os irmãos, quando estava fazendo seminário, teve um seminarista, eu acho que ele tinha como é que é, o cicatriz, que nem o Lucas fala, o carro que se chama cicatriz. Ô pai, o senhor sabe qual é o carro que tem o nome de cicatriz? É Escort, é Escort. O Escort é uma cicatriz. Deu um Escort lá, mas aquilo lá eu acho que estava amaldiçoado. Se desse para um centro de Umbanda, fechava em uma semana. Aquele troço lá era luta, mas luta. E aí deu aquele carro, e aí os caras disseram, isso aí é oferta de Caim. Sabe, por quê? Porque o entendimento, se está dando problema na minha vida, eu quero que a igreja, eu quero acabar com essa igreja, o pastor que resolva. E às vezes, sabe, as pessoas dão assim, para ver se alguém conseguir resolver, só um milagre, só se descer um anjo para consertar o motor daquele carro. Loucura. Por quê? Porque a pessoa acha que está fazendo muito, mas na verdade está se livrando de um problema. Afinal de contas, daí, tem que transferir os documentos, tem 4 mil de multa. É uma treva, entendeu? Por quê? Porque o coração é desse jeito, né? Então, irmãos, a gente pode, o que eu queria deixar marcado aqui, quando Deus está requerendo, Deus está sinalizando para o povo. Às vezes a gente pode dizer, não, mas olha, eu fiz, melhor isso, aquilo, aquilo outro. Nós seremos julgados pela nossa consciência. E a gente sabe quando o Espírito Santo está pedindo algo. A gente sabe quando o que a gente está entregando, a forma que a gente está entregando, a qualidade daquilo que a gente está entregando nas nossas relações, no nosso casamento, com os nossos filhos. Quantos de nós não ouviram? Não, mas eu já estou colocando comida em casa. Pois é, mas nem só de pão vive o homem, mas palavra de vida eterna. Palavra que vai imprimir no filho. Então a gente sabe, a consciência, nossa, tem uma coisa que a gente às vezes não dá muita bola, mas a nossa consciência está sempre ali mostrando que o que deve ser feito. Então, com os filhos, com cuidado, nessa casa vai ser cuidado com os afazeres e com as responsabilidades da casa de Deus. Irmão, é o melhor. Tudo façam como quem faz ao Senhor. Façamos tudo como quem faz ao Senhor. Amém? Então, mais do que o muito é o tudo. Se o nosso tudo é pouco, vale mais do que o muito, do muito. Ok? Então, se o nosso tudo é pouco, é tudo. Mas, no muito, seja o tudo no muito. Amém? Amém? O Senhor disse a Moisés, 27, quando nascer um bezerro, ou cordeiro, ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta preparada no fogo para o Senhor. Não imolem uma vaca, uma ovelha, uma cabra e a sua cria no mesmo dia. Quando vocês oferecem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia. Não deixe nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeça os meus mandamentos e ponha em prática. Eu sou o Senhor. Não profane meu santo nome. Eu serei conhecido como santo no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que santifica, que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês, ou o Senhor. Só um adendo nisso que eu estava falando, agora o Espírito Santo me lembra aqui, que é sempre importante a gente proceder com o Espírito certo também. Porque Deus não ama o sacrifício. Ele não requer sacrifício, ele quer obediência. É bem verdade que nós nos apresentamos hoje como sacrifícios vivos diante do Senhor. Mas sabe, às vezes a pessoa pegar coisas práticas aqui, tá? Não estou nem falando de coisas que
que seja puramente uma interpretação espiritual. Mas, às vezes, a gente até faz um bolo pro GC e tal, que parece. Aí não precisa, você quer fazer, né? A gente acha que é muito, aí faz, assim, meio pro Senhor, é meio, a gente se compromete a fazer uma coisa, mas não faz. É meio, uma parte dessa responsabilidade, entendeu? Então, assim, tudo que façamos, ou tudo que fizermos ao Senhor, com intenção, né? Por mais preço que tenha, né? Por mais desafiador que seja, né? Por uma família. Tá travando? Ou voltou? Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Estão ouvindo? Ah, falhou? Voltou? Maravilha. Então, seja coisas práticas, né, técnicas práticas, fazer o melhor, ok? Isso, mais uma vez, irmãos, quando a gente fala isso, não, a gente deve sair desse aspecto, sabe, religioso, de achar que não é no prédio da igreja. Bom, é no mínimo isso, tá? Não menos que isso. Mas o prédio não é o máximo, é o mínimo. Assim como dentro de uma casa, né, as coisas que a gente tem que fazer não é o máximo, é o mínimo. Porque sempre o que é importante? O quem. Não é que o que não seja importante, é o quem é mais importante. Então a gente faz o que precisa dentro de uma casa, para que seja um ambiente de desenvolvimento e transformação do quem está usufruindo dela. Amém? Então façamos com excelência o que, para gerar um ambiente de transformação para o quem. Por isso que a gente pega um aspecto de propor uma mesa num GC. Vamos lá, tá, não, a igreja agora virou uma padaria, porque cada um tem que fazer, tem que ter especialista. Não, é que tudo que nós fizermos, tudo, nosso coração vai estar ali. Eu falei esses dias atrás. Aí uma irmã veio falar, o pastor estava lá, ia resolver rápido, ia passar no mercado e comprar. Aí o meu marido disse assim, não, mas tem que ter uma parte de ti. Ela, eu vou fazer o bolo então. Eu disse, aleluia, tá entendendo? Porque não é um boleto a ser pago. A obra de Deus, a vida com Deus, não é, irmão, não é a forma religiosa. Eu falei, sabe o que é a coisa mais básica? Que muitos não conseguem fazer o básico. É ser responsável pela família, responsável. Nós, como família de Deus, quando falamos na não obrigatoriedade, a gente diz, já que não é obrigatório, já não tem penitência, não tem punição, então não vou fazer. Não entendeu o que é a graça de Deus. Nós somos chamados para uma família de responsabilidade. Nós dizimamos não é porque é obrigatório, nós ofertamos porque não é porque é obrigatório, porque nós somos responsáveis. Quer saber a coisa mais fácil? A coisa mais fácil que muitos não fazem assim, porque veio da maneira errada, veio um boleto, né? Porque não é uma primícia. Quem não faz isso por responsabilidade como primeiro, vendo o princípio disso fazendo ao Senhor, deixa por último. E se não é o primeiro, vira um boleto. Tudo aquilo que na vida com Deus, que se ele não for o primeiro, se a gente não tiver revelação, tudo vira um boleto. A primícia vira um boleto, a oferta vira um boleto, tá? E depois vira pressão e causa um trauma na nossa vida. Porque a gente não descobriu, a gente não teve revelação do princípio. Só que o nível mais básico é de, por exemplo, eu sou dizimista. Então, assim, o nível mais básico é ser dizimista, porque às vezes eu posso dizer assim, não, eu pago com Deus, estou eximido de qualquer outra coisa, já paguei, porque na minha cabeça isso está um boleto. Não, mas não é sobre isso. É ser generoso, eu ser generoso com meus irmãos. Fala em eu doar a minha vida em favor dos meus irmãos. Fala, por vezes, auxiliar meu irmão a pagar alguma coisa. Fala sobre eu chegar lá no restaurante e abençoar a vida de alguém. Esse é o grau, olha só, o mínimo é uma parte exata do todo. Esse é o mínimo. Mas o máximo, o Senhor quer nos levar a ser como Ele, ser generoso. Então, no caminho aqui da maturidade, é que somos dizimistas, dizimistas, ofertantes, melhorou um pouco, porque agora tem a espontaneidade, aqui parece que tem a obrigação, aí a espontaneidade, mas na verdade o Senhor quer nos levar, irmãos, não é para ficar pagando boleto como aquele que se livra de um problema. Entendemos que
a generosidade, o generoso prospera. Porque generosidade é uma expressão de fé. Nós pegar o nosso tempo, o que a gente tem, e ofertar o nosso tempo, é uma expressão também de fé. Por quê? Porque Deus tem os seus meios de me abençoar. Não estou dizendo para você ser inconsequente em relação ao seu tempo, não estou dizendo para não ser diligente no seu trabalho. Claro que tem que ser, óbvio que tem que ser, né? Mas também não se tornar refém disso, né? Se tornar, vai ter dia que a cruz vai apresentar, e a consciência sabe, a consciência diz para você, o dia que a cruz toca, a consciência. Mas a gente às vezes foge da consciência e está esperando, não, mas o irmão podia ter dito para mim, se me chamar eu vou. Não, você não vai ser chamado, não vai poder dizer diante de Deus, mas eles não me chamaram, mas eu te avisei pela consciência. Você está entendendo? Não vai ser porque o irmão não chamou, não vai ser porque o outro não pediu, vai você vendo. Se você vir o irmão pecar, é o que Jesus estava falando, vai ter com ele. Mas o irmão não chamou, ninguém disse. Mas por que você não falou pro irmão? Mas olha só, eu pensei que meu líder... Não, você vai ser julgado pela sua própria consciência. Entendeu? Fosse negligente. Você percebendo que o outro tá errando e você não corrige, porque você não quer passar por ruim na história. Entendeu? Aí você não vai, diante de Deus, dar a explicação e dizer o seguinte, Deus, mas ninguém me chamou, ninguém disse. Se eu fosse o líder, eu falava. Não é sobre quem ocupa uma posição. É sobre quem está num lugar. E esse lugar é de irmão. Esse lugar é de responsável. Amém? Deus está qualificando. O que precisa ficar claro aqui é que o Senhor está qualificando o seu povo. Deus chama e dá todas as instruções para qualificar. Na nossa vida cristã, sabe o que está acontecendo conosco? O Senhor está nos qualificando. Nosso coração qualificado. Que o Espírito Santo nos revele isso. Aleluia. Irmãos, eu sinto profundamente tocado. Você viu? Você consegue compreender isso? Um coração puro não é sobre uma religião. Não é sobre uma igreja que a gente tem que cumprir normas e métodos e pagar boletos. Não. É sobre o nosso coração ser assim. E eu sei que a gente era do Egito. A gente escondia a cebola porque tinha o outro que era tão pouco de cebola que tinha que o outro ia roubar a nossa cebola. Mas esse é o nosso coração, ser um coração íntegro, inteiro, inteiramente de Cristo. Jesus deu essa certeza que não vai faltar o que comer, beber ou vestir. Para que o nosso coração seja generoso em tudo que nós fizermos. Que a gente não pegue dispositivos mentais, né? Acione dispositivos mentais para fugir da responsabilidade, pois o Senhor vai nos avaliar pela nossa consciência. A consciência pode falar, a gente pode dar nó, né? Pode dar volta nos irmãos, dizer, e tem uns argumentos por um tanto de coisa, mas tem uma coisa que no dia que as nossas obras forem testadas, a gente sabia que era para falar e a gente não falou. A gente sabia que a gente podia alcançar o nosso irmão, a gente não alcançou. A gente podia ser generoso, a gente não foi. A gente entregou muito, mas talvez sejamos avaliados porque não entregamos tudo. Que o nosso coração, que o Senhor, através da sua palavra, qualifique o nosso coração. Amém. Sabe outra coisa, diante das instruções, muitas vezes a gente resiste, né, às instruções. Porque isso, porque não falaram direito comigo, porque a gente acha, olha só, toda pessoa que ela sabe como deve ser tratada é porque ela não arrependeu. Mas não podia ter falado assim comigo. Se a pessoa não está humilde, ela não arrependeu. Porque quem está arrependido de alguma coisa, quem está humilde, ele não reclama. Ele só diz assim, me perdoe, eu vou melhorar. Agora, não podia, esse irmão não podia ter falado assim comigo. Eu achei muito ofensivo, é porque não está morto ainda, tá vendo? E quem está desesperado e sabe que aquilo ali é Deus na vida dele, ele sabe que é Deus. Ele discerne e diz, meu Deus, Senhor, trata o meu caráter, minha vida, me perdoa, meus irmãos, eu não quero, sabe? A gente vive uma geração que sabe como deve ser tratada, isso é uma praga. A pior coisa no casamento é quando a gente sabe como deve ser tratado. Nas nossas relações, a gente é cheio de nós mesmos. Sabe qual é o espírito que está instaurado aí no mundo? Do vitimismo, irmão, é uma praga. Vítima, meu Deus, não poderia ser falado assim, tem que ter jeito para falar comigo, já diz assim e tal, não pode ser um pouco mais enfático. Meu Deus, a gente tem que fazer curva para falar com a pessoa. Sabe, tem pessoas que não tem nem liberdade de falar. Tem que ter muito cuidado, a pessoa se ressente por qualquer coisa.
Agora você vai ver que dentro de uma família, quanto mais liberdade tem, mais responsabilidade se tem em afetar também. E a pessoa vai ser transformada. Né? Então a gente sabe como deve ser tratado, cheio de explicação para aquilo que não tem justificativo. Então quem é cheio de explicação, quem sempre tem um argumento, a pessoa sempre sabe se explicar. E aquilo que ela não poderia justificar. O Senhor está qualificando nosso coração, aleluia. A palavra do Senhor qualificando nosso coração. Um coração puro, quebrantado. Não estou dizendo que a gente não deva ter opinião, mas lembre-se, nós seremos julgados pela nossa consciência, porque a gente sabe quando o Senhor está falando que a gente errou, a gente sabe que errou. Mas porque a outra pessoa falou num tom que a gente não gostou, a gente já diz, isso é motivo para eu não aceitar a repreensão. E aí a gente está dando uma boa explicação para aquilo que não tem justificativa alguma. Arrependimento. A pessoa arrependida, humilde. Sabe, eu falo às vezes para minha filha, ela já sabe pedir desculpa. Ela sabe que quando eu dou uma intensificada um pouquinho mais com ela, no tom de voz, ela já sabe. E ela já aprendeu a dar resposta. Mas essa resposta tem que ter fruto. Ela aprendeu a dar resposta dizendo o seguinte: desculpa, papai. Ela bota a mãozinha, desculpa, papai. Eu disse, filha, mas não adianta agora, não é sobre desculpa, eu tô tirando a culpa, tu tá desculpada, eu já tirei a culpa de ti. Eu não tô imprimindo culpa. Eu quero te redimir agora. Eu falo isso pra ela de outra maneira, né? Obviamente. Eu disse, mas filha, tem que ter fruto, você não pode fazer assim. O pai já falou pra você. Você tá entendendo? Então, a gente não tá aqui só pra viver sabe, um ambiente que as pessoas dizem, desculpa. Não é sobre... A gente não tá imprimindo a culpa. A nossa questão aqui não é sobre quem é culpado, mas quem está aberto em se permitir ser redimido. E mudar, e ter fruto de responsabilidade, fruto de realidade, fruto de qualidade naquilo que faz e oferece. Amém. Amém. Irmãos, no Egito a gente era o time da procrastinação, no Egito a gente era o time da falta de sensibilidade e imediatismo, as nossas respostas muitas vezes vagarosas, aquela coisa que a gente falou já, né, no meu tempo, ou melhor, no tempo de Deus. Né? O tempo de Deus é hoje. Né? Respostas, sabe? E então, mais uma vez, queria só, o que salta o meu coração aqui no devocional de hoje, até então, a gente pode dar 1000 desculpas, mas nós seremos avaliados pela nossa consciência. Na consciência você sabe o que o Espírito está pedindo para você. Você sabe que você precisa entregar e ir para um lugar de responsabilidade. Pastor, estou me sentindo acusado. Não, está se sentindo confrontado. Porque ninguém está imputando acusação aqui. Ninguém está dizendo aqui que você não presta por isso, olha o que você fez, não tem mais como mudar. Não. Todos nós estamos sendo carregados por um lugar de responsabilidade. Quando Jesus estava exortando a fé dos discípulos, ele dizia, homens de pequena fé. Aí, se fosse hoje, eu acredito que ele dizia, olha aí, Jesus quer para dar uma motivação, pegou e disse que nós não temos fé, eu não tenho mesmo, eu largo tudo. Não, mas a consciência os fazia discernir que quem estava falando ele tinha palavra de vida eterna. Tá entendendo? Por isso que eles não viraram as costas e foram embora. Porque discerniram. A consciência deles. Agora, se fosse hoje, meu Deus, Jesus tinha que ser um coach. Vamos lá, pessoal, vamos lá, na próxima vai dar, ano que vem, agora vai dar, não tem problema. Se você não tivesse energia positiva, pensamento positivo, vamos lá. Tá vendo? Jesus hoje tinha que ser mais coach do que um profeta, um enviado. Porque parece que hoje tudo tem que ter encorajamento, não pode mais ter confronto. Seremos julgados pela nossa consciência. Deus está nos qualificando o ofertante e não quantificando a oferta. E a quantidade daquilo que a gente entrega, que seja sempre o tudo, e não propriamente o muito. Amém. Amém. 23. Aqui existem basicamente 7 festas judaicas, né? O capítulo 23 vai falar de 7 festas judaicas, que é a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, né? Asmos,
a festa das primícias, a festa do Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação, lembra do dia do perdão nacional? E também a festa dos tabernáculos. Pois bem, aqui no Levítico 23, existe a descrição dessas festas e o procedimento dessas festas. No versículo 14 aqui de 23, diz: 3 vezes no ano me celebrarei festas, tá? Então, você vai ver que elas estão subdivididas em grupos de festas, elas acontecem basicamente juntas. Então, no primeiro grupo tem a festa da Páscoa, a dos pães asmos e das primícias, certo? É tudo muito próximo, as datas, é tudo no mesmo contexto. Depois lá tem a festa do Pentecostes, que ocorria 7 semanas após a primeira festa, ok? E aí, por fim, tem a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, tá? Então, são 3 grupos de festas, e isso remete ao caráter de Deus. Deus é um Deus que gosta de fazer festa. A gente acha que a gente faz festa boa, os judeus fazem muito mais. Pois bem, e é sobre isso que Deus agora descreve aqui no capítulo 23 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas no 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. Bom, eu nem vou entrar muito nisso aqui, mas assim, só uma pincelada. Tem várias interpretações a respeito da manutenção do sábado, né? O sábado, ele é então um dia que Deus instituiu para o descanso, né? Um dia que o povo deveria então deixar tanto a terra descansar no 7º ano, como um dia o povo trabalhava a semana e descansava no sábado. Pois bem, o que acontece? O sábado então tipifica o descanso. Para nós, se nós formos ver no Novo Testamento, a gente vai ver vários acontecimentos e reuniões acontecendo no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ok? Então, o que era sábado no Velho Testamento é domingo para nós hoje. Mas, na verdade, a gente precisa entender o princípio. Olha só, o princípio do sábado é o princípio do descanso. Tanto é que Jesus estava curando no sábado, os discípulos, e na verdade os fariseus, aqueles que guardavam, os ortodoxos, sabe, os crentes mais crentes, os profetas, assim, os crentes mais, não pode. Esses irmãos estavam dizendo: esse cara é um charlatão, porque ele está descumprindo a lei. Aí Jesus traz um princípio, você pode anotar aí, especialmente anote no seu coração. O princípio da lei é mais importante do que a lei. O princípio da lei é mais importante do que a lei. O princípio do descanso é mais importante do que o sábado. Amém? O princípio da lei é mais importante do que a lei. Isso aqui é chave de revelação para um tanto de coisa na nossa vida. O princípio é mais importante do que propriamente a regra. Ok? Então, assim, Jesus disse: eu sou o sábado, eu sou o descanso. Então, o princípio do descanso é uma posição espiritual. É mais importante do que no sábado estar sem fazer nada, mas não está descansando. Por isso que Jesus disse: eu sou a posição de descanso, porque quem está descansado está em fé. Quem está na posição de descanso está em fé, porque ele está crendo que o Pai está cuidando tudo para ele. E essa fé que agrada a Deus. Então não é propriamente nós não fazermos alguma coisa. É a nossa posição de fé. Em meio a qualquer circunstância da nossa vida, nós estamos crendo que Deus é por nós. Ok? Então o princípio da lei é mais importante que a lei. Então o princípio do descanso. Então, no Novo Testamento a gente vai ver no primeiro dia da semana a igreja se reunindo. E no primeiro dia da semana reuniram-se na casa. Esse aspecto do domingo. E domingo também aponta para a ressurreição. Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Então, domingo, terceiro dia, o dia
da ressurreição também. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, né, que uma semana de primeira não começa na segunda. Hoje nós estamos aqui expostos à palavra de Deus, mas é importante você saber o primeiro, né? Então, o domingo, hoje nós não temos culto no domingo, que é tradição no mundo todo, cultos dominicais, né? Mas, oportunamente, a gente sempre vai vendo o mover do Espírito, mas não é o dia que é santo, é o princípio. Não é sobre a regra da lei, mas o princípio da lei. Amém? O Senhor é o primeiro. Ele deve ser o primeiro no domingo, deve ser o primeiro na segunda, deve ser o primeiro na terça, deve ser o primeiro. Ele é o nosso primeiro. Amém? Então, Deus institui o sábado e diz assim: em 6 dias, realize os seus trabalhos, mas o 7º é sábado, de descanso e de reunião sagrada. Não realize trabalho algum, onde quer que morarem. Será dia dedicado ao Senhor. Agora, ele fala da festa da Páscoa e a festa das primícias. Vamos lá. Essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão nas datas estabelecidas. A Páscoa do Senhor. Então, o que precisa ficar claro aqui na Páscoa é que a Páscoa é a redenção pelo sangue, salvo pelo sangue, ok? Salvo é o aspecto que é o aspecto que sinaliza a salvação pelo sangue. Essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão nas datas estabelecidas. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer, no 14º dia do primeiro mês. Sempre lembrando que o dia do judeu funciona da seguinte forma: começa às 6 da tarde, certo? O dia do judeu começa às 6 horas da tarde, muda. Deixa eu lembrar de um princípio aqui. E, na verdade, começa a noite, né? Noite e dia. A gente pega em Gênesis, né? Era treva e veio luz. É noite pro dia. Então, o nosso dia aqui começa às 6 horas da manhã, né? Nós brasileiros, 6 horas da manhã. Mas pro judeu, começa às 6 horas da tarde. O dia começa a partir das 6 da tarde. Por isso que vai dizer assim, na hora nona. Na terceira vigília da noite. Entendeu? Então, o dia judaico começa a contar. Por isso que o sábado, para eles, começa a contar na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Aí já tá entrando no sábado. Eles ficam da sexta-feira, das 6 horas da tarde, até o sábado, às 6 horas. Aí conta um dia. No 15º dia desse mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, convoque uma reunião sagrada e não façam trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ofertas preparadas no fogo ao Senhor. No 7º dia, convoque uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Tá? Então, aqui é a festa da Páscoa, né? A gente viu a festa da Páscoa, o sábado, os pães sem fermento, e agora os primeiros frutos, versículo 9. Olha agora. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro, anote aí, das primícias dos cereais que colhemos. Mais uma vez, diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, então agora é o tempo de colheita, tempo de receber, tragam ao sacerdote um feixe das primícias que colherem. Tá vendo que Deus está qualificando aqui a oferta? O sacerdote erguerá o feixe diante do Senhor, para que seja feito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um holocausto ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite, oferta preparada no fogo para o Senhor de aroma agradável e uma oferta derramada de 1/4 de hin de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem grãos torrados, nem cereal novo, até o dia que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um estatuto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. Agora, ou seja, da Páscoa, sábado, primícias, pães sem fermentos, os pães asmos e primícias, ok?
a instituição do sábado, e foi registrado aqui 3 festas, ok? Então, a festa das primícias, os primeiros frutos do Senhor, festa dos pães sem fermento, deveriam consagrar ao Senhor, e a festa da Páscoa, que aponta para o sangue, salvos pelo sangue. Também chegamos no Pentecostes, né, o festa das semanas, o Pentecostes, vamos lá. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida. Olha só, a festa de Pentecostes, das semanas de Pentecostes aqui está na sequência da festa das primícias, certo? Então, o feixe da oferta ritualmente movida, com 7 semanas completas. 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. Então, apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Então, 7 vezes 7, 49. E no dia seguinte é o 50º, né? Então, apresente uma oferta de cereal ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha cozidos com fermento como oferta dos primeiros frutos movida ao Senhor. Com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Isto é oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano como sacrifício de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros com pão dos primeiros frutos. É uma oferta movida diante do Senhor. São uma oferta sagrada ao Senhor reservada para o sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês convocarão uma reunião sagrada e não realizarão serviço algum. Este é o estatuto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Quando fizerem a sua colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da colheita. Deixem-nas para o necessitado ou para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso sabático. Uma reunião sagrada comemorada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem uma oferta preparada no fogo ao Senhor. 26. Agora a oferta, o dia da expiação, tá? A festa aqui, o dia do perdão nacional. O Senhor disse a Moisés: o 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada, neguem a vocês mesmos e apresentem uma oferta preparada no fogo ao Senhor. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz expiação por vocês diante do Senhor, o Deus de vocês. Quem não negar a si mesmo nesse dia será eliminado no meio do seu povo. Eu destruirei no meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é o estatuto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês. Cada um negará a si mesmo. Desde o entardecer do 9º dia até o mês, no 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. E aí, por fim, Deus fala agora a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: no 15º dia desse 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realize trabalho algum. Durante 7 dias, apresente ofertas preparadas no fogo ao Senhor. No 8º dia, faça uma reunião sagrada e apresente uma oferta preparada no fogo ao Senhor. É uma assembleia, não realizem trabalho algum. Essas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ofertas preparadas no fogo ao Senhor, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidos para cada dia. Tudo isso, além das ofertas do sábado do Senhor, das ofertas de dádivas e de votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês entregarem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso sabático. No primeiro dia, vocês apanharão o fruto de árvores frondosas, da folhagem das palmeiras, galhos forrados de folhas e salgueiros, e se alegrarão diante do Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Irmãos, 7 dias de festão. Aleluia. Celebre essa festa ao Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um estatuto perpétuo para as suas gerações. Celebre-a no 7º mês. Habitem em cabanas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento habitarão em cabanas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas habitarem em cabanas quando tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor,
o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. 24. Agora é mais curtinho, tá? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam a você azeite puro de olivas. Olha só, agora existe um procedimento, Deus explicando o procedimento do candelabro e dos pães sagrados, tá bom? Então, ordene os israelitas que tragam a você azeite puro de olivas, prensadas para iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde a arca do testemunho, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será o estatuto perpétuo para suas gerações. As lâmpadas no candelabro de ouro puro devem ser mantidas sempre em ordem diante do Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 roscas, usando 2/10 de efa para cada rosca. Coloque-as em 2 fileiras, com 6 em cada uma, sobre a mesa do ouro puro diante do Senhor. Junto a cada fileira, coloque incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta preparada no fogo ao Senhor. Esses pães serão colocados regularmente diante do Senhor sábado após sábado, em nome dos israelitas, como uma aliança perpétua. Pertence a Arão e aos seus descendentes, os que comerão em um lugar sagrado, porque é a parte santíssima da sua porção regular das ofertas preparadas no fogo para o Senhor. É um estatuto perpétuo. Perpétuo. Havia entre os israelitas um homem que era filho de uma israelita e de um egípcio. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou contra o nome com uma multidão. Levaram-no então até Moisés. A mãe dele chamava-se Selomite e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a decisão do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram, colocarão as mãos sobre a cabeça dele. E a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar contra o nome do Senhor deverá ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, nativo. Se blasfemar contra o nome, deverá ser morto. Se alguém tirar a vida de um ser humano, deverá ser executado. Olha a lei aí, ó. Tá? Se alguém tirar a vida do ser humano, deverá ser executado. Quem tirar a vida de um animal, fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir o seu próximo, assim como fez, lhe será feito. Tá vendo? Olho por olho, dente por dente. Aqui. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como feriu o outro, assim será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma ordenança para o estrangeiro e para o nativo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, esses levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai. Para finalizar, então, hoje acaba aqui no 25, né? É isso? Ok. Então aqui, esse é o ano do descanso, esse é o ano sabático. Olha como é importante essa data. O Senhor disse a Moisés no Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrar na terra que eu dou a vocês, a própria terra descansará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam colheita das suas plantações. No 7º ano, porém, a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. Então, olha só, eles entraram na terra prometida. E o que Deus fala para eles? Trabalhem 6 anos, certo? E no 7º ano será o ano de descanso. Irmãos, hoje isso é um princípio espiritual para nós, certo? Nós, por exemplo, como igreja, a gente já está entrando esse ano no 5º ano. 5º ano, a gente vai ver os primeiros frutos, ok? O primeiro ano foi o haja luz. Segundo ano, trabalho árduo. Terceiro ano, o ano da aliança. Quarto ano, o ano da consagração, da pureza, da consagração. E agora, no 5º ano, serão os primeiros frutos. A gente vai notar um crescimento na vida da igreja. Os primeiros frutos dessa unção que está liberada sobre nós como igreja e sobre os membros desse corpo. Ok? O 6º ano é bênção tríplice. É quando as lavouras, as colheitas davam tanto fruto que era para o 6º ano, para o 7º, e eram também para ser usados de semente no 8º ano. Então, o 6º ano é bênção tríplice. É isso que vai acontecer conosco o ano que vem. Então, assim, você vai ver que é um derramar, uma unção. Por quê? Porque
nossa escala de contagem como gentios, ocidentais, é decimal, né? 1 a 10. Mas para Deus, a contagem de Deus é setimal. É 7 em 7. Tudo que Deus faz, 7, 7. Então, são 7 dias do plano de Deus, né? São 7 dias da semana, são 7 notas musicais. Você vai ver a completude da criação em 7 dias, ok? Então, Deus diz assim, olha, no 7º dia essa terra descansará 6 anos, semeiem suas lavouras, aparem suas vinhas, façam colheita das suas plantações. Mas no 7º, porém, a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si mesmo, nem colham as uvas das suas vinhas que não foram podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso sabático, você, o seu escravo, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus animais de rebanho e os animais selvagens para a sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Tá bom? E aí, olha agora, lindo, isso aqui, versículo 8, o ano do jubileu. Irmãos, preste muita atenção nisso para nós finalizarmos. Contem 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7, quanto? Temos que não vai puxar a calculadora, né? 7 vezes... Aleluia. Tô aqui. O 50º ano era o ano da restituição. Então, olha o que Deus fala. Contem 7 vezes 7. 7 anos. 7 anos de 7 anos. Ok? 7 vezes 7 anos. Estes 7 anos sabáticos totalizaram 49 anos. Então, totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, dia do perdão nacional. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano, tá? Então é 49 anos. Nesses 49 anos, todo o 7º ano a terra descansou, certo? Então, tinha descansado aí, em 49, tinha descansado 7 anos. Então, 7 ciclos de 7, e no 7º de cada ciclo descansava 1 ano, então quer dizer que já tinha o descanso da terra descansado 7 anos. Mas agora chegava no 50º ano, é o ano do jubileu. Deus diz, consagrem o 50º ano e proclame libertação por toda a terra a todos os habitantes. Pastor, proclamar libertação, mas o dia da expiação é dia do perdão, sim? Sim, eles já foram libertos do Egito, já, os seus pecados perdoados, sim? Sim, já foi. Tá bom. Mas por que vai anunciar a libertação agora no 50º ano? Bom, vamos ver. O 50º ano será jubileu. Quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham as vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês, comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem uns aos outros. Olha o que Deus está falando, seja justo. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desse jubileu. Ele fará a venda com base do número de anos que restam às colheitas. Pastor, por que está falando isso aqui? Vamos lá. O ano do jubileu era um ano da restituição. Então, por exemplo, você tem um terreno. Eles tinham um terreno, um pedaço de terra. Eles negociam esse pedaço de terra. Eles vão vender esse pedaço de terra. No 50º ano, esse pedaço de terra seria dado novamente para aquele que o detinha. Para aquele que era dono antigamente. Para a família. Foram negociando. Mas tem um dia que é o perdão nacional e tempo da restituição. Ok? Então, no 50º ano, eu vendo um ano, vamos supor que o ano que vem é o ano jubileu. Suponha isso, tá? Aí, eu tinha um terreno que eu vendi há 10 anos atrás. Bom, ele tem um valor. Hoje, eu quero vender um terreno hoje.
Mas o ano que vem esse terreno vai ser restituído. Bom, o valor dele é muito menor do que o outro que era de 10 anos atrás, correto? Então, seria medido o valor pelo ano do jubileu, porque no ano do jubileu, tudo que era da nossa família, tudo que era da sua família, por exemplo, o terreno do seu pai, o terreno que você vendeu lá para o seu tio, que você cedeu, que fez um negócio, que fez um comércio, tudo isso seria restituído para você. O ano do jubileu é o ano da restituição, ok? Então, o valor das coisas é injusto, né? Eu vendi um terreno há 30 anos atrás, ou seja, quem comprou vai usufruir dele 30 anos, porque no ano do jubileu esse terreno vai voltar para mim. Então, a pessoa que usufruiu 30 anos tem um valor. Mas se eu vender hoje, ela só tem um ano para usufruir. Então o valor é bem menor. Tá vendo? Então tem justiça aqui. É isso que Deus está falando. Mas no ano do jubileu, haverá restituição. Ele fará a venda com base no número de anos que restam das colheitas. 16. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço. Mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço. Pois o que ele lhes está vendendo é número de colheitas. Ou seja, está vendendo um terreno para que plantem, né? Quase um arrendamento de terra, né? Não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus estatutos, as minhas ordenanças, e vocês viverão em segurança na terra. Então, a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Aleluia. Sublinhe isso, meus irmãos. A terra dará o seu fruto. Declare isso para a sua vida. A terra dará o fruto, e eu comerei fartamente e viverei em segurança. Aleluia. Caso vocês perguntem, 20, que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a nossa colheita? Saibam que enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano. Aleluia. E a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Aleluia. Sublinhe isso. Bênção tríplice. Irmãos, creia na palavra do Senhor. Nós temos uma unção sobre nós como igreja. Você, membro do corpo de Cristo, está fluindo debaixo dessa unção. É fé, irmãos. Não conte a sua vida da maneira natural. Creia, se apegue à promessa, à palavra. Esse ano é o ano que o Senhor vai fazer coisa nova e vai trazer restituição, ok? Essa é a palavra para esse ano. Mas o ano que vem é bênção tríplice, favor triplicado, seus negócios vão crescer, a sua família vai desenvolver maturidade, você vai ver provisão abundante para 3 anos. O 6º ano, é Deus que conta assim, será suficiente para 3 anos. Creia nisso, declare isso, se aproprie. O ano que vem é ano de testificar, de você trabalhar, de você com essa alegria, sabendo que o que você fizer, o resultado vai ser 300%. Que você faria 100%, agora vai ser 300%. Seus ganhos, o crescimento, maturidade, é 300%. 22. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Meu Deus! No 8º ano eles vão plantar, mas eles vão colher e vão comer até o 9º ano. Por quê? Porque estão comendo desde o 6º. O 6º foi para o 6º ano, para o 7º e para o 8º. Já que trabalhou no 8º, está sobrando para o 9º. Olha que loucura é isso. A terra, 23, não poderá ser vendida em caráter perpétuo, porque ela é minha. Meu Deus, que lindo isso, né? A terra não, Deus está dizendo, vocês vão vender, fazer comércio, arrendar a terra, mas sabe uma coisa? Por que sabe que não é perpétua de vocês, que a terra é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra que possuírem, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o parente mais próximo dele virá e resgatará aquilo que seu parente vendeu. Olha só. A pessoa foi negociando, não deu certo e teve que vender uma parte do terreno. O parente mais próximo dele virá e resgatará, ou seja, poderá comprar aquilo que seu parente vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos suficientes para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Se, porém, não adquirir o suficiente para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida ao jubileu, e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa em uma cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar 1 ano,
A casa da cidade murada pertencerá perpetuamente ao comprador. Aos seus descendentes não será devolvido no jubileu. No entanto, as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão o direito de resgatar as suas casas nas cidades que lhes pertencem. Olha só os levitas. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e também será devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles, entre os israelitas. No entanto, as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedade perpétua deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Amém? Sublinha esse 35 aí. Não cobrem juros nem lucrem com o trabalho dele, mas temam ao seu Deus para que o seu compatriota continue a viver entre vocês. Vocês não poderão lhe fazer empréstimo de dinheiro com cobrança de juros, nem lhe darão alimento visando algum lucro. O Senhor, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Tá vendo que Deus está ensinando o povo a ser generoso? Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o faça trabalhar como escravo. Olha só, se alguém do povo se empobrecer e se vender a algum de vocês, não trate ele como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para você até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar ao seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Olha que lindo isso. Então uma família, por exemplo, empobreceu tanto que agora eles dizem, olha, nós não temos mais nada. E a gente precisa viver, a gente precisa comer. Então eu quero falar, cuida de nós e nós seremos seus escravos. Aí Deus está dizendo o seguinte, mas eles serão escravos até o ano do jubileu. Porque no 50º ano, 7 ciclos de 7 anos, será o ano da restituição. E eles serão restituídos na sua liberdade. Por quê? Mas por que isso, Deus? Porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Uau, Deus dizendo, eles são livres. Eles são livres. Eles podem estar numa temporada que parece que são escravos. Mas chegará o dia, o ano da restituição, e a liberdade será dada de volta. Aleluia! Aleluia! Creia nisso. Você é livre, você não é escravo das contas, você não é escravo, sabe, desses engodos, dessas pressões. Você é livre, declare isso, Senhor. Isso tem tempo para acabar. O jubileu é chegado na minha vida, o ano da restituição. A minha família será livre, o meu nome será limpo, as minhas finanças serão ajustadas, a minha casa vai para o lugar. Por quê? Porque eu não nasci, eu não sou escravo, eu fui retirado do Egito, eu fui redimido, restaurado, e agora o Senhor fará restituição. Não domine cruelmente sobre eles, mas temam o seu Deus. 44. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês. E entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar com violência. Se um estrangeiro residente entre vocês enriquecer, olha isso, um estrangeiro, e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. Então imagina, você tem um sobrinho, um irmão, e o seu irmão empobreceu, e ele é da linhagem hebreia, dos hebreus, e ele se vendeu para um povo, para alguém que prosperou, e só que essa pessoa não é hebreu, e ele se tornou escravo. Então é o justo se tornando escravo do ímpio, ok? Olha o que Deus está dizendo. Um dos parentes poderá resgatá-lo. Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, porém, prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Então, se ele, como escravo, prosperar, ele poderá pagar sua liberdade. Se ele não conseguir, um parente próximo, a família vai lá resgatar. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. Então, qual é o teu preço? Bom, eu vou ser liberto o ano que vem, que é o ano do jubileu. Então, é pagamento de um ano. Não, o jubileu é daqui a 10 anos. Bom, tem outro preço.
Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano que se vendeu até o ano de jubileu. O preço do resgate será baseado no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano de jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado, contratado anualmente. Não permita que o senhor dele o domine com violência. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém, queridos? Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos pela tua palavra, pelo espírito de revelação. Ó Deus, cada leitura nos dê rema, palavra revelada. Não queremos, ó Deus, fixar-nos apenas na logos, na palavra escrita, mas temos a revelação da tua palavra. Leva o nosso coração, ó Deus, a transbordar virtudes do Senhor que expressam o teu caráter. Tudo que fizermos, façamos como aquele que faz o Senhor. Aquele povo que entrega o tudo. Povo, ó Deus, que serve com alegria e não com murmuração. Nós celebramos a oportunidade de representarmos o Senhor e traduzirmos o teu Espírito aonde nós estamos. Ó Espírito Santo, nos levanta como igreja. Uma igreja que afeta, uma igreja que redime, uma igreja, ó Deus, que manifesta transformação do céu. Uma igreja, ó Deus, que chama o céu para a terra. Uma igreja, ó Deus, que transforma a terra e traz a realidade do céu. Nossas casas, nossas famílias, nossas relações. Sejamos, ó Deus, aqueles que compreendem que tudo é do Senhor. Eu quero declarar, ó Deus, esse ano um ano de restituição. Um ano de primeiros frutos e um ano de restituição. Tempo roubado. Ah, Deus, o tempo que foi roubado, o Senhor há de restituir. Esse ano, ó Deus, para muitos, o ano que vem também, ó Deus, será um tempo de restituição. Será um tempo de uma colheita abundante que dará 3 vezes mais. Sim, Jesus, nós oramos e cremos, por isso descansamos. O Senhor é o nosso sábado, o Senhor é o nosso descanso. Nós estamos confiados que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós podemos descansar no Senhor. E esse descanso nos faz trabalhar mais que muitos, porque cremos que tudo que nós plantarmos, vamos colher 3 vezes mais. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Uma boa tarde para você, amém? Gostoso estar aqui com você compartilhando a palavra de Deus, né? Importante nós sermos transformados pela palavra que nos afeta tanto. Seu Ismar tá aqui, tô vendo a Fabiana, vendo os irmãos aqui, alguns nomes. Hoje eu tô no celular, daí eu consigo só ver 3 pessoas aqui, tá? Mas Nicole, Jaqueline, o Léo, o Leozão, Gabriela, Beatriz, Rafa Schneider. Maravilhoso, queridos. Deixa eu ver mais aqui. Elis, Valquíria, Alessandra, Boali Menegatti, Amanda, André Ricardo, André Marquesotti, Andrei, Ariane, Beatriz Nascimento, a Brenda Fagundes, Brenda Guedes, Bruno Sim, Camille, Carla Paz, Carlos Paz, Carolina Ferreira, Chayane, Clair, Cléria, Daniela, Deca, Edson, Eduardo, Helder, Elimar, Elisângela, Emerson, Fabiana, a família de Cristo, que é a família do Brian e a nossa família toda também, aleluia. Gabriela Mello, Rodrigo, Henrique, Ingrid, Ismar, Jaqueline, Jefferson, José Anjos, que é o Léo, né? Ô, Léo, depois você explica pra nós por que é José se tu é Léo, eu não entendi nada, ô Léo. Juliana, Karen, Karine, Kellen, Larissa, Leandro, Leonardo Coelho, Leonardo Jimenez, Liliane, Luana Silva, Lucas Camargo, Luciane Fraga, Madi Asma, Márcia, Marelise, Marionice, Marjorie, Amaziele, Matheus Leipzig, Mimor. Jesus, o que é isso? A Gabi? O
Quase que eu li o Mimimei aqui, mas não é Mimor. Ah, tá, lógico. Legal, Mimor. Nós é amor, aleluia. Deus é amor, Deus é mais também, aleluia. Melissa Cardoso, Melissa Marcovitch, Natanael, Natiele, Nicole, Nádia, a Paula, que é Grazi, também a outra que tá, Paula Menga, só pelo Espírito que a gente revela que é a Grazi. Paulo César, a outra Paulo César, é Cezão o nome. Priscila, Rafa, Rosália, Cidelga, Simone, Valquíria, Vanessa Becker, o Vila, Vinícius Marquesotti, Vitor Asmo e Yuri Bueira. Amo todos vocês, graças por nós estarmos aqui em unidade, em comunhão, comendo do pão, partindo Cristo, mesa posta, mesa não é para comer, mesa é para compartilhar, para relacionar em torno do Espírito Redentivo que é Cristo. Amém? Boa tarde para você, bom domingo, semana consagrada já ao Senhor aí, ok? Hoje à noite, em Terra de Areia, temos formatura em Terra de Areia. Essa semana, uma semana cheia de graça. Amém? E lembre-se, organize-se. Sexta-feira, sábado que vem, nós teremos Summer 20, ok? Começa então aí. Bom, desde de manhã o pessoal tá chegando, mas protocolarmente começa 1h da tarde, 2h da tarde lá. Quem vai mais cedo já vai ter cantina lá. E vamos passar o dia com brincadeiras, é um pré-acampamento com brincadeiras, depois vamos ter um tempo a partir das 8h da noite, a gente já tem um tempo de louvor, de oração, manifestação do céu, intensidade, fogo, paixão, e depois a gente vai aí, pessoal, organizar na madrugada também, aí depois dorme, quem quiser, tem gente que vai virar olhar o pôr do sol, talvez a gente olhe o pôr do sol às 6h da manhã, ali na parte de cima do monte ali, onde a gente tem, vai ser gostoso também. Vamos organizando, ok? Vai ser um tempo muito gostoso. E depois a gente passa também o dia brincando. Piscina está sendo limpa, preparada. Toboágua já está sendo organizado também. Enfim, vai ser maravilhoso nós estarmos em comunhão. Amém? Graça e paz. Nos vemos amanhã. Tchau, queridos. Boa tarde, paz. Oi, filha.